Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre um problema que as pessoas viam na formação dos alunos na pós-graduação, lá no começo. Era a década de 80, né, de 1980 até 89, mais ou menos, até 90, que seja. Era um período mais ou menos assim, não é tão bem delimitado, né? E esse problema era o problema do inbreeding. O inbreeding está significando aquela reprodução, né, sempre com os mesmos. Então, vai gerando um certo vício de que a informação nova não entra ali, né? Isso levado para a questão do ensino, representa você ficar sempre com os mesmos, o mesmo grupo, na mesma instituição, certo? E isso dá essa história do inbreeding, que na época era o termo que se usava, não é? E era uma preocupação grande, porque, olha, isso vinha também dentro de uma visão diferente que tinha nos Estados Unidos e provavelmente algumas pessoas que iam para lá voltavam e percebiam o quanto a gente era formado para ficar no mesmo lugar, na mesma casa, né? Então você era formado, você fazia graduação numa instituição, fazia mestrado na mesma instituição, doutorado na mesma, né? Podia ser com o mesmo orientador, tudo. E isso dá um certo vício de pensamento, né? E eu refletia muito sobre isso. Lógico que eu tentei fazer a minha pós-graduação em outra instituição, que seria a USP, mas não deu certo, né? Já contei essa história, não deu certo e o orientador não pôde me receber. Ok, eu acabei ficando na própria Unesp, né? E esse orientador que eu tentei era realmente uma pessoa muito boa, indicado pelo meu orientador. Por outro lado, meu orientador era uma pessoa muito boa. E eu sabia que eu tinha muita coisa a aprender com ele ainda, eu estava muito distante, né? E também não era uma má opção não ficar com o meu orientador, só trocar por trocar. De repente você pega um pior, só porque é uma outra instituição, mas tudo isso passava na cabeça, né? E eu percebi que eu estava numa trilha que ia ser difícil sair, porque eu também não podia ir para qualquer lugar por questão financeira, que aqui onde eu conseguiria, né, é, cumprir tudo, eu, eu acabei optando por ficar, né, e fui para a Unesp, que é onde eu fiz a graduação, e fui para a Unesp, só que num outro campus, mas com o mesmo orientador. Ele era credenciado lá. Fui para o campus de Rio Claro. O campus de Rio Claro ele tinha uma tradição maior na área biológica, porque ele tinha curso de História Natural, que depois foi se transformando em Ciências Biológicas. Tá? Então ele já tinha uma experiência muito maior, era um campus bem mais antigo, né? E principalmente pensando em Ciências Biológicas, que era o curso que eu tinha feito na graduação. Então, Rio Claro não era uma má opção, tinha pessoas muito boas lá, né? Foi onde o meu orientador estava credenciado, ele estava também em Botucatu, mas lá a gente preferiu porque eu sairia fora da cidade que eu estava. Então esse já foi um passo tentando isso. Ainda me incomodava porque era Unesp. E eu falava assim, não, mas eu punha na minha cabeça assim, o inbreeding não é só ficar trocando de instituição, isso aqui, não. O inbreeding é a cabeça da gente. Aí eu fui criando essa concepção para mim mesmo, né? O híbrido é a cabeça da gente. Se você quiser, você pode colher coisas diferentes. E se você não quiser, você vai querer colher só aquilo que te agrada, né? Eu já tinha essa preocupação na época e essa onda do inbreeding é que me ajudou também a refletir sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu fazia a minha pesquisa em Botucatu, onde eu já estava, tá? E fazia as disciplinas em Rio Claro, com outros professores, outros grupos taxonômicos, outros animais que eles investigavam, né? As teorias de comportamento eram gerais, as teorias de fisiologia, de sistemática, de evolução, do que fosse, eram gerais, né? Mas cada um trabalhando com o seu grupo taxonômico. Era muito forte, Rio Claro, na área de insetos. Era um grupo muito forte, é até hoje, um grupo muito forte na área de insetos, né? Então, muitas disciplinas eram abelha, vespa, principalmente abelha, vespa, abelha. Tá? Não fugia muito. Tinha a parte de crustáceo, um professor muito competente, muito bom. Eu trabalhava com crustáceo, mas era um outro grupo, ele trabalhava com biologia marinha e eu trabalhava com água doce,
né? Córregos porque era o mais fácil que eu tinha aqui em Botucatu, tá certo? E eles lá tinham uma base, um litoral, tudo e tal, eles tinham uma certa autonomia. Tudo estava muito no começo, mas dava para fazer. E eu, então, fiz disciplina. Eu fiz a disciplina de crustáceo, uma, e depois eu fiz as outras disciplinas. E eram bastante, né? Tinha obrigatório, acho que era 60 créditos em disciplina. Então, tinha que fazer algumas disciplinas a isso, no mestrado. Tá? Mestrado, eu começando, mas com essa preocupação. Quando eu fui para o doutorado, o raciocínio foi o seguinte: bom, podia fazer o doutorado fora, mas não convinha, porque eu estava com um problema na mão, o doutorado ia ser a chave para eu tentar resolver alguma coisa daquele problema, esclarecer um pouco mais aquele fenômeno que nós mesmos tínhamos escrito, né? Trazer um pouco mais de informação para a literatura, tentar ver possivelmente o mecanismo, alguma coisa assim, do fenômeno em si. Então não valia a pena largar aquilo e ir para um outro lugar, para uma outra instituição, né? Não se falava muito em ir para o exterior para fazer bolsa sanduíche, nem sei se tinha bolsa sanduíche na época, talvez não tivesse. Então, o salto era ir para o doutorado, tá? E nessa ida para o doutorado, eu fiquei no mesmo lugar, continuei fazendo em Rio Claro. Eu tinha lá contato com gente de outros estados, vinha pessoas de vários lugares. Por quê? Porque a pós-graduação estava mais no início e muita gente era obrigada a fazer. Já eram professores e vinham fazer pós-graduação. Então eu convivia com muitos professores que estavam lá como alunos de pós, fazendo seu mestrado, fazendo seu doutorado, né? Alguns de Botucatu, outros de Minas, de São Paulo, de outros lugares, do Paraná, coisa e tal. Então nós tínhamos pessoas de diferentes lugares, o que era muito bom. Pessoas de diferentes maturidades, pessoas bem mais velhas, eu bem mais novo. Isso tudo trazia algo que na minha cabeça, e eu acho que eu estava correto, ele quebrava um pouco a questão do inbreeding. Porque eu falava assim, o inbreeding é da gente, nós é que temos que combatê-lo. Não adianta passar em várias instituições e manter a cabecinha fechada numa ideia só, certo? Tem gente que faz isso, vai para lá, a gente vai para o exterior, volta com a mesma cabeça, não é? Com uma técnica diferente, mas com a mesma cabeça. Então, não adianta, né? Então, esse foi o caso. Quando chegou no doutorado, aí eu fiz diferente. Eu falei, não, o doutorado eu vou fazer tudo disciplina em lugares diferentes, né? Então, eu fiz uma disciplina na Unesp, mas foi em Botucatu. Uma disciplina em São Carlos, mais uma ou duas na Federal de São Carlos, né? Universidade Federal de São Carlos. Disciplina na USP, tá? E depois eu segui outros caminhos que eu fui espontaneamente indo visitar laboratórios, às vezes sistematicamente, uma vez por semana, passar lá, não para aprender técnica, nada, para conversar com as pessoas. Então, essa preocupação do híbrido foi uma preocupação que, pelo movimento da época, né, chegou até mim e eu acabei tentando resolver assim. Falei, não importa onde eu esteja, eu fiz graduação na Unesp, em Botucatu, mestrado e doutorado na Unesp, em Rio Claro, e fiquei como professor na Unesp em Botucatu. Isso me incomodava, né? Então eu tentei resolver isso saindo para o mundo. O comum na época era o indivíduo fazer o pós-doutoramento, mas isso sempre uns anos depois, porque era fácil, você estaria normalmente contratado, tá? Você estaria contratado. Tinha o volume de pessoas na pós-graduação não era tão grande, então tinha muito mais vagas para cada pessoa ou para cada situação, né? Então era mais fácil você terminar o seu mestrado ou o seu doutorado já empregado, tá? Os concursos muitas vezes não exigiam pós-graduação, depois começaram a exigir mestrado, aí outros começaram a exigir mestrado e doutorado, vamos pensar aqueles de Brasil. Foi um caminhar assim. Hoje é difícil você fazer um concurso que não exija doutorado, tá? Por quê? Porque vai avolumando um monte de gente, eles vão subindo, né? Esse crivo, tá ok? Bom, aí eu consegui, então, fazer disciplinas em diferentes lugares, disciplinas em museu, disciplina aqui, disciplina ali. E isso me deu uma visão um pouco mais geral. Embora fosse tudo Brasil, mas eu estava por aqui. Tá? São Paulo era um lugar que concentrava, e até hoje é, que concentra um volume muito grande de instituições de pesquisa públicas e de boa qualidade, né? Então,
em termos de formação, não seria tão ruim assim, né? E o pós-doc eu fui fazer posteriormente, o qual eu comento dele, né? Eu já era contratado. Eu fui contratado no fim do meu mestrado, alguns meses antes de eu defender o mestrado. Eu estava fazendo doutorado, então eu estava com a experiência de aula, estava com a minha tese de doutoramento em andamento e fazendo os cursos viajando. Então viajava para esses lugares, mas movido por isso. Então é isso que eu quero ressaltar para vocês. Era uma coisa da época, né? Que se frisava muito isso, de quebrar esse inbreeding, e isso só me trouxe vantagens, porque eu fui conhecendo coisas diferentes. Isso enriquecia minhas aulas na graduação, né, que eu dava aula na graduação, enriquecia minha formação como pessoa, né? Eu estudava grupos diferentes e não só aquele que eu estava trabalhando no meu doutorado, né? Hoje as pessoas querem fazer aula ou curso só daquilo que é dentro da linha dela, tá, e outras coisas, né? Como é que você vai abrir a cabeça ou fazer associações de coisas distintas e tal? Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo e acho que é bom, né? E isso você pode fazer por você próprio. Às vezes você não tem chance de ir em tais e tais lugares, mas você, hoje com contato, você tem muito mais chance, porque pela internet você consegue conversar e trocar ideia com pessoas de vários lugares do mundo, sabe? Então, aquela história, o idioma você tem que se virar, depois vou falar o problema do idioma na minha formação, como é que foi, vou falar isso em algum momento, né? Mas assim, que dá para você fazer. Dá para você, se você reconhecer a importância de ver coisas diversas, de aprender coisas diversas. Eu ia nos congressos, eu queria ir em coisas diferentes daquilo que eu estava fazendo. Eu estava fazendo, eu já fazia o tempo inteiro, né? Então, lógico, você vai aprender alguma novidade, uma pessoa muito famosa de fora, vem, você vai lá assistir uma palestra, porque você não vai conseguir assistir em outro momento, então você não vai perder a chance, tem isso. Mas sobrava ainda muito espaço para ver outras coisas, para conhecer outras coisas, né? E aí, então, eu ia na área de humanas, eu ia bastante, eu gostava, e eu gosto muito da área de humanas, são coisas mais interessantes do ponto de vista, para quem não é especialista da área, né, para conhecimento geral, é muito legal, né? Na área de exatas, menos, né, era mais difícil de entender, a área de humanas não, já tinha todo um processo de leitura nessa área, então também me ajudava, né? E essa foi a busca, tá? A busca, e é isso que eu deixo para vocês. Vão atrás dessa busca. Conheçam pessoas de diferentes lugares, de diferentes realidades, converse com as pessoas, não só para contar piada e falar isso, falar aquilo. Não, não, isso faz parte, mas para entender um pouco da raiz daquela pessoa, você pode aprender coisas com isso, ou pelo menos saber que existe. Se eu sei que existe, é um ponto de consideração que eu vou ter que levar quando eu estiver analisando algumas coisas, né? Tudo é aprendizado, tudo é coisa boa, e no dado momento aquilo pode te ajudar, tá? Ele engrandece a sua visão, eu acho que vale a pena. Não é uma formulinha assim, faz isso para ganhar ali. Não, às vezes você não sabe onde vai ganhar, mas você acredita que essa formação generalista traz alguma vantagem para você, ok? Então, foi essa a história, beleza? Então, vamos em frente e reflitam muito sobre essas coisas, ok? Obrigado, gente.